Era uma vez um deus chamado Ciralos, conhecido também como Deus dos Sóis. Ciralos é o deus mais antigo até agora e concorrente de ser o deus mais forte do universo, juntamente com outro deus que iremos falar mais tarde. Porém, após o nascimento de Ciralos, outro deus nasceu também, e ele é conhecido como Fumos. A diferença de nascimento entre ambos não é muita, mas é dito que Fumos nasceu depois de Ciralos, e que ele tem um irmão mais novo, cujo é chamado de Satanique, e é um diabo. Por mais que esses personagens sejam apresentados como Fumos e Satanique, esses não são os seus verdadeiros nomes. Porém, a criadora ainda não revelou o verdadeiro nome deles. Então, iremos chamá-los por esses nomes. Não é dito como Fumos e Satanique foram criados, e nem como suas vidas eram antes que virassem adultos, ou se eles já nasceram em sua forma adulta. Porém, é dito um pouco do passado do Satanique, cujo irei dar foco em 3 partes dela. Por ser um diabo, Satanique tem o poder de criar, e de seu poder ele originou seu próprio mundo, chamado Nenokuni, aonde ele governa. É dito também que ele criou um mar azul, o reino Totsuza e um outro reino sem nome, apenas dito que se localiza no céu. Após isso, Satanique criou 3 bestas divinas para governar esses lugares. A Onabara, a primeira besta divina, iria governar o mar azul. Artamus, a segunda besta divina, iria governar o reino Totsuza. E por fim, Kijisu, a última besta divina, iria governar o reino dos céus. Essa é uma parte muito importante da vida de Satanique, pois fala sobre suas criações principais, e muitos não sabem dessa parte. Eu gostaria de falar sobre esses reinos, mas isso vai ter que ser feito em outro vídeo, provavelmente abrigando todas as informações sobre Nenokuni. E agora, deixando isso um pouco de lado, temos um mangá cujo já citei nos meus vídeos passados. Na verdade, esse mangá seria uma continuação do vídeo passado, pois agora iremos falar sobre Seaside Dispatches 2. Porém, infelizmente, eu não posso trazer todos os detalhes desse mangá, como no vídeo passado, já que eu não tenho esse mangá e ele é pago. Porém, temos algumas informações na wiki, o suficiente para resumir um pouco dele. E antes de qualquer coisa, saiba que em Yokegon não existe somente um mundo humano, e você vai entender mais pra frente por que eu tô falando isso. Enfim, é dito que Satanique se interessou por um humano mais tarde, um humano chamado Victor Flankstein. Sim, é Flankstein mesmo. Victor era um humano que viveu em um mundo paralelo no período de 1800. Victor era um cientista e no meio de sua vida ele decidiu criar um ser artificial. E foi nessa época que ele conheceu Satanique, o demônio que invadiu sua casa. No começo, Victor achava que Satanique era uma alucinação, mas com o tempo eles se tornaram próximos. E esse foi o motivo do porquê Victor desistiu de criar um humano artificial. Depois disso, Victor decidiu voltar para sua cidade natal para cuidar de sua família. Porém, foi nessa época que ele se casou com uma mulher chamada Elizabeth e teve 2 filhas. Porém, mais tarde, Elizabeth e seus filhos acabaram morrendo em um acidente, o que abalou Victor profundamente. Angustiado com a perda de sua família, Victor decidiu criar um experimento, utilizando o corpo de suas 2 filhas mortas. E assim, uma criança foi criada, nomeada de Cria Flankstein. E nesse meio tempo, a amizade de Satanique e Victor se mostrava ficar cada vez mais forte. Porém, Satanique era imortal, e Victor não. Victor era um homem velho, e aos poucos, ele mostrava estar ficando cada vez pior. Observando a situação de Victor, Satanique propôs uma oferta a ele. Com um buquê de 12 rosas, Satanique tentou convencer Victor a deixar ele conceder a imortalidade e ir morar em Nenokuni com ele. O que muitos não sabiam é que essa foi uma tentativa de Satanique para se declarar a ele. Porém, Victor negou esse pedido. Aliás, Victor é confirmadamente heterossexual e a homossexualidade não era reconhecida naqueles tempos. Ele não sabia que as palavras de Satanique eram uma declaração, e isso arrasou Satanique. Victor negou, alegando que não conseguia imaginar uma vida que nunca acabaria. Porém, Satanique tentou conceder a imortalidade de qualquer jeito, mas ele foi pego por Victor, e isso o deixou furioso. Mesmo com tudo isso, Satanique ficou do lado de Victor até seus últimos suspiros,
e é dito que o último pedido de Victor é que Satanik levasse Cria para Nenokuni e que cuidasse dela. Mais tarde, em Seaside Spaces 2 ou 2.5, é dito que Fumos, o irmão de Satanik, destruiu o mundo de Victor. Não deixou nenhum restos mortais dele. Algo que eu não disse é que Fumos é um deus sádico que gosta de tortura e não mostra interesse por ninguém além de suas criações e seu irmão. E esse interesse é de um jeito muito ruim, porque existem diversas artes onde Fumos tortura suas criações e seus próprios irmãos. E foi por isso que eu disse que existem vários mundos humanos, porque por mais que o mundo de Victor tenha sido destruído, nada aconteceu com o mundo onde Yonaka, Nataka e outras pessoas vivem. E finalmente, acabamos a segunda parte da vida de Satanik. Para o vídeo não ficar muito grande, irei resumir a última. Satanik é o diabo mais poderoso de Yokegon, até agora. Porém, ele não tem muita habilidade em questão de luta. A verdade é que, por ser um diabo tão poderoso e cheio de si, fizeram ele acreditar que ele poderia derrotar Gokuen, um yokai. No passado, Satanik mantinha sentimentos românticos por Gokuen, mas por um motivo desconhecido, eles tiveram um desentendimento e entraram em uma batalha. Satanik achava que poderia derrotar Gokuen, mas ele foi praticamente humilhado nessa batalha. E na imagem onde mostra o resultado dessa batalha, o sangue de Satanik é mostrado roxo. E eu vou explicar isso mais pra frente. E agora que eu pude explicar a história do passado de Satanik, acho que podemos continuar de onde estávamos. Sabe que toda a informação que foi dita até agora aconteceu antes que Satanik pudesse encontrar Ivlis. Eu sei que esse vídeo é sobre Satan e Ivlis, mas saibam que a história inteira desses dois personagens afetou o relacionamento deles, fazendo o relacionamento deles se tornar desse jeito. Eu sei que eu já citei Devil Based no vídeo passado, mas tem um certo ponto dessa comic onde o Licorice aparece, o que mostra que os acontecimentos daquela comic em questão foram depois de Seaside Dispatches 1. E por que o nascimento do Licorice é tão importante assim? E eu te respondo, porque Satanik se apaixonou por Ivlis naquele mangá. E aliás, nessa mesma série de comics, vemos uma comic interessante, chamada A Origem de Seu Coração Distorcido, aonde mostra Satanik falando que não conseguia gostar de NTR, um gênero onde apresenta traição, e que apenas gostava de amor verdadeiro ou abuso. E a cena é cortada para Satanik no chão, sendo chutado por alguém enquanto chorava. Essa arte é bem peculiar, porque ela dá alguns detalhes não muito legais sobre o que o Fumos faz com Satanik. E aliás, essa arte se assemelha muito a uma parte de Seaside Dispatches 1. Porém, não vi muitas pessoas falando sobre isso. Aliás, a pessoa que estava chutando o Satanik realmente era Fumos. E antes de qualquer coisa, quero esclarecer bem que, infelizmente, Fumos teve relações canonicamente com o Satanik. E não é muito novo esse personagem fazer esse tipo de coisa, já que ele mostra ter relações com quase todas suas criações. Porém, saibam que essas relações possivelmente não tinham consentimento de Satanik. E isso é um dos motivos do porquê Satanik age dessa maneira. Ele acha que isso é amor. E é aqui que entramos com uma comic mais esclarecedora, chamada Amor Distorcido. A comic começa com Satanik se perguntando se ele havia se tornado dependente de Ivlis. Ele diz que ficou pensando naquilo por cerca de 10 horas e que ele estava convencido de que a possibilidade de seus sentimentos por Ivlis serem românticos. Satanik tentou se declarar algumas vezes, mas não conseguiu, apenas piorando a situação e acabando machucando Ivlis. No final, Satanik acaba se embebedando para lidar com os problemas, juntamente com seu subordinado, Yagi. Yagi nota que Satanik estava bebendo mais que o normal, e Satanik diz que apenas estava pensando em como fazer alguém que ele transformou em brinquedo goste dele. Yagi fala que ele não sabia, e traz a possibilidade de drogar a pessoa ou fazer lavagem cerebral. Mas Satanik alega que o que ele quer é o coração dele. Yagi pergunta se não era o diabo que veio de outro mundo e que Satanik transformou em um brinquedo, mas Satanik não responde. Yagi mais tarde pensa sobre esses acontecimentos, dizendo sobre a última vez que isso aconteceu, porém, ele acaba não terminando a frase. Em sua própria cama, Satanik começa a se perguntar se aquilo realmente estava acontecendo, se ele realmente havia se apaixonado por Ivlis, e se aquilo não era apenas um mal-entendido, e se era apenas luxúria.
Mas no final, Satanik tenta se recompor, se convencendo que era ambos, e se perguntando como ele iria se apaixonar por uma pessoa como ele. Mas no final ele acaba se decidindo que iria fazer uma visita no castelo de Ivlis. E vocês sabem que visita é essa? Chegando lá de forma extremamente delicada, quebrando a porra do vidro, ele diz a Ivlis que estava lá para fazer amor com ele. Mas Ivlis acaba recuando e falando para Satanik sair dali. Neste momento, Satanik tem meio que uma visão mais atraente de Ivlis, o que faz ele se perguntar se ele estava em um mangá shoujo. Sem ter o que fazer, Satanik entra em um tipo de colapso e acaba vomitando no chão, uma espécie de sangue, que após alguns minutos se torna roxo. E ao ver isso, Satanik entra em um colapso total, dizendo que aqueles não eram seus verdadeiros sentimentos. E daí pra cá, acontecem algumas cenas de puro surto, onde Satanik tenta ameaçar Ivlis, mas só acaba piorando a situação e manchando o quarto inteiro de Ivlis de sangue. No meio disso, algumas rosas roxas se formam, e para aqueles que não sabem, rosas roxas significam um amor não correspondido. Após isso, Satanik alega que aquilo dói, e finalmente desmaia no colo do Ivlis. E aqui que temos a primeira parte dessa comic. A parte 2 começa quando Poeme, Licorice e Malfi acabam de voltar para o castelo, depois de um acampamento, mas encontram Ivlis coberto de sangue com Satanik em seu colo. Nessa parte, Licorice olha para Satanik, que parecia estar chorando, e a cena é cortada para Nenokuni, onde estava passando por uma longa chuva. Algo que eu não citei é que as emoções de Satanik afetam o clima de Nenokuni, e um dito popular lá é que o mundo chove quando o Senhor Diabo está de luto. Um subordinado de Satanik pergunta aos outros se ele sabe como resolver o problema da chuva, mas Yagi parece estranho e os outros não parecem importar. Então, ele se pergunta por que Envy, o subordinado principal de Satanik, estava de mau humor. Mas quando ele foi perguntar diretamente a ele, Envy responde de forma rude e acaba saindo. Envy parece estar cuidando de Satanik enquanto ele estava doente, mas Satanik acaba não colaborando muito, e Envy se pergunta aonde ele estava doente. No meio da noite, um intruso entra no castelo de Satanik, e esse intruso era ninguém menos que Licorice, próprio filho dele. Licorice alega que estava fazendo isso por sua mãe, no caso Ivlis, e que ele não seria perdoado pelo que ele fez. E Satanik fala que, pelo visto, você não está fazendo isso por mim. Então, Envy interrompe Licorice, e eles entram em um tipo de discussão, até que Satanik tenta se pronunciar, mas acaba apenas voltando a vomitar, e Envy corre até ele para o socorrer. Nessa cena, Licorice acaba desistindo de matar Satanik e acaba se afastando. Após esse acontecimento, Satanik acaba sozinho, se relembrando do passado. Se você visse o eu patético agora, tenho certeza que você riu, ele diz. Provavelmente se referindo a Victor. No fim, Satanik acaba tomando uma decisão um pouco arriscada e volta ao mundo de Ivlis com uma faca na mão. Mesmo que Ivlis tentasse fugir, Satanik diz que sua persistência iria o seguir até os confins desse mundo. Após algumas ameaças, Satanik acaba dando uma pausa após obrigar Ivlis a escolher algo. Mas Ivlis apenas se mostra confuso e Satanik se encontrou em lágrimas. Satanik logo pede a Ivlis que não olhasse desse jeito, e após alguns choramingos, Satanik levanta sua cabeça, onde se encontrava com um buquê de flores amarrado em seus chifres. Após mais um colapso mental, Satanik desfaz todas as flores e manda Ivlis queimá-las, já que essa era a especialidade dele. Mas Ivlis se mantém sem reação, e Satanik pede para que Ivlis fale algo. E Ivlis finalmente abre a boca, dizendo que eu não te entendo. O que diabos você quer fazer? Eu não consigo te entender. E assim, Satanik finalmente entra em um estado de aceitação. Ele diz que aquilo já bastava para ele, e finalmente se levanta, colocando a mão no rosto de Ivlis e o beijando. Após Satanik se afastar de Ivlis, ele diz a ele: Ivlis, eu te amo. Então ele vai embora, deixando Ivlis sozinho novamente. Isso foi uma jornada e tanto. Porém,
Ainda não acabou, yeah! Mais uma parte pra eu editar, essa porra já tá com 20 minutos de vídeos bruto, não aguento mais. Existem mais comics e coisinhas sobre esses dois. E aliás, eu quero dar foco a uma pessoinha não muito querida. Vocês conseguem adivinhar quem é? Se puderem, comentem aí embaixo. Eu peço perdão por ter que fazer outra parte, depois de demorar tanto para lançar essa. Mas como eu disse na barra de comunidade, aliás, me acompanhe lá porque eu vou postar bastante coisa importante lá. Eu estava ocupado essa sexta-feira com algo que me afetou mentalmente. E algo que eu não falei é que me afetou também fisicamente. O que me fez ficar muito cansado e eu tive que dar uma pausa na edição. Eu agradeço a todos que esperaram e que ficaram até aqui no vídeo. Espero que eu possa trazer a última parte desse vídeo para vocês rapidamente. Obrigado por assistir e nos vemos em um próximo vídeo. Esse roteiro teve mais de 1000 caracteres, socorro!